Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. Nós vamos falar hoje sobre o orgulho. Para você que gosta de seguir o fio de uma mensagem, de uma palavra, o fio vai ser o seguinte: nós vamos começar com um personagem do Antigo Testamento, o nome dele é Uzias, um rei. Está em 2 Crônicas 26, 16, e nós vamos basicamente abordar duas questões sobre orgulho, para você acompanhar e não perder a nossa conversa aqui. Faces do orgulho e frutos do orgulho. Perfeito? Quais são as faces do orgulho e quais são os seus frutos? Anotou aí? Anotou mentalmente? Anotou no seu caderno? Essa é a nossa abordagem hoje. O orgulho, as maneiras como ele se representa, se manifesta, e os frutos, o que o orgulho traz na nossa vida. Mas antes vamos olhar para Uzias. 2 Crônicas 26, 16 diz assim: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E basicamente esta é a história de Uzias que vamos ler nesse relato. E o detalhamento está na sequência. Ele se orgulhou, se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha o incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo, o palácio real, governando o povo da terra. O orgulho é o primeiro dos 7 pecados capitais que vamos abordar nessa série de sermões em Provérbios. Inclusive eu quero que você vá pensando numa definição de orgulho. Vai pensando aí enquanto a gente conversa, enquanto a gente estuda a palavra, o que é o orgulho? Pense. Em algum momento na mensagem talvez você possa chegar a uma conclusão do que é o orgulho. Mas o que nós estamos vendo aqui é um homem que começou bem, um dos reis de Judá. Ele começou muito bem o seu reinado. Este homem buscou a Deus. Esse homem temeu a Deus, ele prosperou, ele se tornou muito poderoso. Uzias fortaleceu o exército do povo de Deus. Uzias fez grandes construções no império de Deus, grandes avanços na agricultura, mas se encheu de orgulho quando se fortaleceu e foi bem sucedido. Veja como o orgulho é um pecado sorrateiro, ele penetra até mesmo nas mais belas virtudes humanas. No auge do seu reinado, você lê o texto, Uzias vai no templo de Deus, que era algo muito diferente desse salão. Aqui é só um salão de reuniões, não há nada de sagrado aqui. Isso aqui não é um altar, isso aqui não é um palco santo, isso é só um salão de reuniões. O templo de Israel não, o templo de Judá era sagrado. Ali as coisas funcionavam de uma forma diferente, e queimar incenso no altar era a função do sacerdote, e ele foi advertido
por 81 sacerdotes de que ele estava quebrando a regra, a lei de Deus, mas cheio de ira, ele se recusou a ouvir, e no mesmo instante você viu aí, ele foi atingido por lepra da parte do Senhor, e a lepra o torna impuro, e ele jamais poderia estar no templo de Deus daquela maneira, e ele ficou leproso até o dia da sua morte. Ele teve que viver isolado, impedido de entrar na casa do Senhor, e mal pôde reinar. O texto diz que o filho dele teve que assumir as funções de governo enquanto ele ainda estava vivo. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Ninguém se acha orgulhoso até se deparar com o que o livro de Provérbios, esse sim é o nosso texto base, que o livro de Provérbios diz sobre o orgulho. E eu quero caminhar com você para Provérbios agora, o capítulo 30, e ver as faces do orgulho na vida de Uzias retratadas em Provérbios. Provérbios capítulo 30, verso 11, talvez você possa acompanhar na sua Bíblia, mas se preferir pode acompanhar aqui na tela também. Provérbios 30, 11 diz assim, olha: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Esta é a primeira face do orgulho. A segunda: há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Segunda face. Terceira face do orgulho: há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. E quarta face do orgulho: há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Primeira face do orgulho está no versículo 11, como eu já citei. E o versículo 11 diz que são pessoas que amaldiçoam o próprio pai e não bendizem a própria mãe. Desprezo não somente pelo pai e pela mãe, mas pelas autoridades em geral. É a primeira manifestação, evidência de orgulho, de soberba. Deus é um Deus de ordem e Ele estabelece a ordem também em termos de liderança e subordinação. E todo o sistema do planeta Terra, todo o universo e as relações humanas funcionam com autoridade e submissão, com líderes e liderados. O nível de liderança principal do mundo, qual que é? Qual é o líder mais importante que nós temos? Que nível de líderes são os mais importantes do mundo? Presidente da República? O chefe da ONU? Prefeito da cidade de Morungaba? Professor na escola? Não. O nível de liderança mais importante que há no planeta Terra se chama pai e mãe. E o orgulhoso, ele não aceita, ele não respeita, ele não bendiz, ele não ouve, ele rejeita, ele desvaloriza e efetivamente ele amaldiçoa. Uzias rejeitou 81 sacerdotes e o texto diz que eram homens, você percebeu, da mais profunda firmeza. O sacerdote que o confrontou era um homem sério, foi peitar o rei, era um homem de Deus. Como que você lida com o seu pai e a sua mãe? E eu não estou perguntando que nível de mérito o seu pai ou sua mãe tem. Não é isso que está em questão. É o quanto você os valoriza e respeita e honra. Eu não sou orgulhoso. Como é que você tem tratado seu pai? Não, que isso, soberbo eu? Como é que você tem tratado as suas autoridades? Seu chefe? O seu cônjuge? Sua esposa? Seu marido? Que de alguma forma exerce uma função de autoridade na sua vida? O seu pastor, o seu líder espiritual? Hoje em dia as pessoas veem um pastor de uma igreja, por exemplo, como alguém que atende às expectativas delas. Um pastor que faça um milagre acontecer, ou que me dê palavras boas, ou um pastor que faça a igreja funcionar, e se a coisa não andar do jeito que eu quero, eu não ando junto. Soberba.
Porque pastor, líder de igreja é autoridade espiritual, a ser respeitada, a ser ouvida, a ser acatada. Primeira face do orgulho, desprezo pelas autoridades. Segunda face do orgulho é a cegueira para com as próprias falhas. O versículo 12 fala de um orgulhoso que é puro aos seus próprios olhos, mas jamais foi lavado da sua sujeira. O orgulhoso, além de não respeitar a autoridade, ele também tem uma visão de si mesma totalmente distorcida, errada. Como assim distorcida? O orgulhoso se acha sempre correto, sempre bom, sempre justo, sempre sábio, e o outro é o errado. E ele não enxerga e não admite a sujeira do próprio pecado. E claro que disso decorre o quê? O orgulhoso, ele não aceita um conselho, não aceita uma exortação, ele não busca crescimento e mudança, ele só se aprofunda mais e mais na própria sujeira e arrogância. Uzias, por um momento, quis admitir que estava violando a lei de Deus? Não. Em nenhum momento ele parou e pensou, peraí, tem coisa errada comigo. Não. Ele se iludiu com a sua história de anos e anos de um homem bom, poderoso, bem-sucedido, um rei que fez a nação crescer, avançar. Jamais naquele momento, no seu orgulho, ele pensaria que podia estar errando. E você viu que essa foi a grande causa do seu fracasso. A glória do orgulhoso é ser aplaudido e valorizado. O que ele valoriza? A falem bem de mim, a me coloquem num pedestal. Essa é a glória do orgulhoso. Jamais ele vai aceitar uma repreensão. Agora, qual é a glória do sábio? É fazer com que o nome de Deus seja louvado. O orgulhoso, ele quer ser reconhecido e visto. O sábio, ele quer que Deus seja reconhecido, visto e admirado. E esta é a grande diferença entre alguém que está pronto a admitir as suas falhas. Eu preciso honrar a Deus. O que tem de errado em mim para eu poder corrigir e honrar melhor meu Deus? Esse é o sábio. Ele quer ser corrigido. O orgulhoso não. Ele só quer que vejam as coisas boas nele. E ele vive essa vida cega com relação às suas próprias falhas. Essa é a segunda face do orgulho. A terceira face do orgulho está no versículo 13, e ela se encaixa com as anteriores. O orgulhoso, ele despreza a autoridade, ele é cego com as próprias falhas, e isso leva a quê? Em terceiro lugar, a ele ser alguém que tem olhos arrogantes, verso 13, e desdém em relação aos outros, superioridade e menosprezo. As duas coisas juntas, numa só. Superioridade minha e menosprezo dos outros. Uzias desprezou os homens de Deus. 81 homens de Deus. Ele se viu como superior a todos aqueles homens. É interessante que um sinônimo para a palavra orgulho é soberba. E soberba do latim é superbire. Soberba tem a ver com superar. Soberba é a ilusão de superar, de ser superior aos outros e que os outros devem se submeter a nós. Isso gera a atitude de olhar para os outros e ver as falhas, as limitações, as coisas que os tornam menores do que nós. E quando eu só olho para os outros para ver os defeitos dos outros, eu também não vou olhar com compaixão, não vou olhar com empatia, com interesse em ajudar. E isso aqui, na verdade, é uma ilusão. Esse superbire, essa superação, essa soberba é um delírio. Porque as reivindicações que o orgulhoso faz não tem nada a ver com a realidade, elas são um delírio. Eu só vejo as fraquezas, as falhas, os erros dos outros e me embriago com as minhas conquistas e bondades e vantagens e virtudes. E eu realmente acredito que eu sou superior. E isso é um delírio, porque eu sou tão ou mais pecador do que o outro. Para o
soberbo, a fraqueza dos outros é uma festa. Para o soberbo, falar dos erros do próximo, do vizinho, do pai, da mãe, do filho, para o soberbo, isso dá água na boca, é apetitoso, por causa dessa superioridade e menosprezo. E o outro se torna só um degrau para que eu traga destaque, elogio e vantagem para mim. Interessante que um outro aspecto dessa superioridade tem a ver com não apenas conquistar algo, mas dentro dessa ideia de superioridade e menosprezo, o orgulhoso não se contenta em conquistar algo, ele tem que conquistar mais. Porque não tem nada de errado você conquistar um carro, mas o orgulhoso ele tem que conquistar um carro melhor do que o do outro. Tenho que ser mais sedutor do que o outro. Eu tenho que ter mais dinheiro do que o outro. Não basta ter dinheiro, não basta ter uma aparência atraente, não basta ter um veículo, não basta ser inteligente, eu tenho que superar o outro em inteligência. Soberba. Ilusão da superioridade que leva a menosprezar os outros. E isso também finalizando essa terceira face do orgulho, essa superioridade e esse menosprezo pelos outros também toca num ponto bem sensível da nossa sociedade. Eu entendo e acredito que o orgulho é a fonte de todo tipo de preconceito e discriminação que existe no nosso mundo. Preconceito racial, sexual, preconceito étnico, discriminação por classe social, por escolha de vida, todo tipo de menosprezo pelo outro, independentemente de eu achar que o outro esteja certo ou errado, isso não importa, mas a atitude de desdém, a atitude de superioridade e inferioridade, discriminação e preconceito decorre do orgulho humano. O orgulho humano diz assim: eu sou melhor do que você, ponha no seu lugar. O orgulhoso, ele olha para um homossexual, o cristão orgulhoso, ele olha para o homossexual e diz assim: eu sou melhor do que você, ponha no seu lugar. O orgulhoso, ele olha para alguém de uma nacionalidade que ele não gosta, e ele diz assim: eu sou melhor do que você, ponha no seu lugar. O orgulhoso olha para alguém de uma classe social, financeira inferior, ele diz: eu sou melhor, põe isso no seu lugar. Em nenhum momento há aqui uma preocupação ou a eliminação de valores morais. Não é essa a questão. A questão é que o orgulhoso, ele intimida, porque ele se considera melhor. E ele quer colocar o outro no seu devido lugar, abaixo. Temos que tomar cuidado com essa face do orgulho, essa terceira face do orgulho. Então o orgulho tem essas expressões: desprezo pela autoridade, cegueira com as próprias falhas, superioridade e menosprezo. Em último lugar, essa é uma face mais dolorosa do orgulho: a crueldade. Crueldade nos relacionamentos, versículo 14, pessoas cujos dentes são espadas. Do que o provérbio está falando aqui? Pessoas cujas mandíbulas são facas. Do que Provérbios está falando aqui? Do orgulhoso que não pede licença, ele atropela. Não pede perdão, ele se justifica. Ele não dá uma explicação, ele faz uma ameaça. Ele não agradece, ele cobra. Ele não perdoa, ele se vinga. Ele não delega a autoridade, ele faz tudo sozinho. Ele não elogia, ele reclama. Ele não ora, ele amaldiçoa. As pessoas se ferem, choram, ficam tristes, se sentem pisadas. Por quê? Por causa do orgulho, que acaba se tornando cruel. Uzias foi cruel nos seus relacionamentos.
Se Deus não interviesse naquele momento, aplicando a lepra no rei Uzias, provavelmente ele teria se voltado contra aqueles homens. Mas você percebe que o texto bíblico diz que no exato momento em que ele está com o incensário na mão e ele se indigna, o que é que Deus fez? Aplicou a lepra na testa dele, evitando que ele pudesse ter qualquer atitude cruel. Ele já estava sendo cruel, ele já estava indignado, ele já queria pegar aqueles homens pelo pescoço, provavelmente, porque é isso que o orgulhoso faz. Tem um versículo muito interessante, Provérbios 11, 12, que diz assim, ó: quem fala mal do seu próximo não tem juízo, o homem prudente se cala. Perceba a falta de juízo aqui. Não é só assim, que menino mal educado. Falta de juízo não é aqui essa expressão brasileira. A falta de juízo é alguém que não se importa com a vontade de Deus. A pessoa que não se importa com Deus fala mal do seu próximo, avalia e trata o próximo de maneira cruel. O tolo orgulhoso tem prazer nisso, ser melhor do que o outro, então ele menospreza o outro cruelmente. E essa é a quarta face do orgulho, a crueldade nos relacionamentos. Vamos para a segunda parte da nossa mensagem, olhando ainda para Provérbios. Eu convidei vocês para olhar 4 faces do orgulho, e agora vamos ver os frutos do orgulho. O que o orgulho produz, o que o orgulho traz. Quero que você pense, isso vai ajudar na memorização, numa semente amarga. Uma semente amarga que, se for plantada e nutrida no solo do coração, essa semente amarga gera frutos destrutivos. E você pode imaginar uma planta mesmo, e as coisas que acontecem com a planta cuja semente é amarga. Primeiro efeito do orgulho, primeiro fruto do orgulho é a podridão interna. Podridão interna. Uma semente colocada no solo do coração que apodrece tudo. Nós estamos falando de corrosão do caráter. A queda em outros pecados. O orgulho, quando germina na vida humana, ele torna o coração um terreno fértil para várias outras impurezas e pecados. Lembra quando eu pedi para você pensar numa definição de orgulho? Você pensou? Definiu mentalmente? Eu tenho uma definição aqui que eu peguei de um escritor e um teólogo muito famoso. E ele diz assim, ó: o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Excelente definição de orgulho do C.S. Lewis. Inclusive, essa é uma referência possivelmente a Edmundo. Quem conhece o Edmundo de Nárnia? Quem assistiu ou leu? O Edmundo, por causa do seu orgulho, incorreu numa série de outros pecados. Vocês podem me ajudar a lembrar. Mas ele se volta contra os irmãos, ele dá ouvidos a uma feiticeira má, ele mente, ele manipula, ele esconde as coisas. E tudo decorreu do quê? Do orgulho do seu coração. O que C.S. Lewis quer dizer com a galinha? É estranho definir assim, né? Orgulho como uma galinha. O orgulho é uma galinha chocadeira. Ele choca todos os outros pecados na nossa vida. O que isso significa? O orgulho é a fonte, o nutriente de outros pecados. Dos pecados capitais, o orgulho é o pecado capital, o maior, é o cardinal. Vou dar um exemplo. Se alguém tem problema com ira e é orgulhoso, ele vai reconhecer a ira? Não. O orgulhoso vai reconhecer que é um alcoólatra? Não, são só 3 latinhas de cerveja, 4 de sábado. Ele vai admitir que é glutão, que depende da comida, que é viciado em comida, mesmo que a comida faça mal, ele precisa comer aquilo? Não vai reconhecer. O orgulhoso vai admitir que é viciado em pornografia, cobiça sexual? Não.
Ele vai baixar a cabeça e dizer: eu sou pão duro, eu preciso mudar. Não vai. O orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. O orgulho faz acobertar o pecado através da mentira, da dissimulação, racionalização, que nada mais é do que dar desculpas, compensações. Conhece essa técnica de aliviar uma falha? Você cometeu uma falha, você compensa ela, dando uma alisadinha, fazendo uma coisinha boa. O orgulho faz isso. Autopromoção. O orgulho faz se distanciar das pessoas. Quando nós erramos, nós nos afastamos, criamos paredes de relacionamento. O orgulho faz com que a gente acoberte outros pecados. O orgulho insufla, fomenta, nutre os outros 6 pecados capitais. Por exemplo, o orgulho produz a ira e a briga numa pessoa que faz isso para ter razão. Por que que a pessoa muitas vezes fica indignada e briga? Porque ela quer ter razão. E por quê? Porque ela é orgulhosa. O orgulho gera a indignação pecaminosa. O outro pecado capital da inveja. Por que que muitas vezes uma pessoa inveja o outro? Por causa do orgulho, de querer ser o melhor. Eu gostaria de ser melhor, e aí eu invejo a posição ou o que o outro tem. Mais um pecado capital, a avareza. Por que que o orgulho gera avareza com frequência? Porque o avarento, ele quer ter mais, porque tendo mais ele pode se orgulhar, ele pode se ensoberbecer. Percebe como o orgulho alimenta outros pecados? Veja, por exemplo, o pecado da preguiça. O que que o orgulho tem a ver com a preguiça, com a inação? Parece que não tem nada a ver, mas o preguiçoso, muitas vezes é preguiçoso por causa do medo de fracassar. E o medo de fracassar, que é um medo orgulhoso, faz com que o preguiçoso fique na preguiça, nem começa. A luxúria, o pecado da imoralidade sexual, é ampliada pelo orgulho quando a pessoa quer ter um poder sedutor. Ela quer seduzir, ou ela quer conquistar. E o orgulho leva ao pecado da imoralidade sexual. A gula. Que orgulho tem a ver com gula? Tudo. A gula nada mais é do que colocar a satisfação pessoal acima da moderação e da saúde. Eu preciso comer isso, ou preciso comer essa quantidade, não importa se posso ou não essa quantidade, não importa se posso ou não este alimento, se ele é bom ou ruim para a minha saúde. Eu estou sendo orgulhoso. Eu estou fazendo o que eu acho melhor, satisfazendo o meu paladar. E eu estou sendo vencido pelo meu paladar. Olha só, o paladar controla a pessoa, ao invés da pessoa controlar o próprio paladar, por causa do orgulho, querer fazer o que prefere. Essa podridão toda do orgulho, com a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados, também afeta até mesmo a fé, corrompe até mesmo a fé, a espiritualidade. Os fariseus pegaram a fé, pegaram a piedade e transformaram aquilo tudo em ostentação. Eles queriam aparecer, então eles escondiam seus pecados, eram líderes que não tinham falhas. Jesus chama eles de sepulcros caiados, ou seja, túmulos pintadinhos para não parecer túmulo. Lá dentro só tem morte, mas você passa um verniz, ninguém sabe que lá dentro só tem morte. É assim que eles viviam, por causa do orgulho. As orações que os fariseus faziam, como eram? Bonitas e bem entonadas, longas, feitas
com um microfone num volume alto. Veja, a interlocução com Deus, a conversa com Deus, algo sagrado, algo precioso, algo que nós temos pela graça, pelo favor divino. Nós só podemos falar com Deus por causa da sua graça, da sua benevolência para conosco. Graça é isso, graça é o favor imerecido que temos de Deus, de nos dirigirmos a Ele, de irmos ao céu, de dependermos dEle. Isso é graça. Orar é uma graça, é uma dádiva não merecida. O fariseu pegou isso e transformou num meio dele aparecer. Veja como orgulho é essa galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. Primeiro fruto é esse, então, dessa semente amarga, podridão. Um segundo fruto ligado à planta, um segundo fruto do orgulho é o espinho. Espinho nos relacionamentos. O orgulho produz briga, o orgulho produz conflito relacional. Então o orgulho me apodrece de dentro para fora e o orgulho me faz ser espinhoso. Eu colho inimizades, perfurações, barreiras. O orgulho inferniza relacionamentos. Tem um pé de limãozinho, um pezinho de limão lá em casa. Mas vai colher limão desavisado, né, Babi? Espeta o dedo. O bichinho é doído. Assim é o orgulhoso. Ele é espinhoso. Ele é espinhoso, machuca. Provérbios 13:10 diz o seguinte sobre isso. Diz que da soberba só resulta a discórdia. É muito clara a passagem bíblica. Qual é o fruto da soberba? A discórdia. O que é discórdia? Briga, espinho, confusão. Por que muitos casais brigam tanto? Por causa do orgulho. A briga, a agressividade, a palavra exaltada vem do orgulho. O orgulhoso acha que sempre tem razão, a gente já viu isso. Ele defende a própria reputação, ele não admite erro, ele não pede desculpa, ele não sabe ouvir. Como é que você se relaciona com uma pessoa assim? Sofrendo. Essa pessoa machuca, ela é grosseira no falar, no agir. É discórdia o tempo todo, até que fique sozinha na vida. E nós estamos numa cultura social, numa sociedade que normatiza a autoafirmação. O que é isso? Você tem o direito de ser tratado com honra, e se você não for tratado com a honra que você merece, protesta em voz alta. E a raiva, nesse caso, é até um amor próprio, que você tem a legitimidade de possuir. E aí é uma sociedade que não produz pessoas humildes, que perdoam e pedem perdão, mas sim gente pronta a brigar pela própria honra, pela própria opinião, pelo próprio partido político, brigar pela própria ideologia. Pessoas espinhosas, porque são orgulhosas. E, meus queridos, estamos numa sociedade, você acha que o conflito está marcando a nossa sociedade? Eu digo, vai piorar. A nossa sociedade só vai ter mais e mais conflitos, seja no âmbito familiar, seja na escola, na igreja, seja no Brasil, na sociedade, nas nações. O orgulho está reinando. As pessoas foram colocadas no pedestal. O ser humano foi colocado no pedestal e Deus foi tirado de lá. E isso vai trazer mais e mais conflito, até que essa situação se reverta. Esse é o segundo fruto do orgulho. Então, essa semente amarga colocada no solo do coração produz podridão interna, todos os outros pecados, e produz espinho nos relacionamentos. O terceiro fruto do orgulho é, como uma planta que murcha, o orgulho faz a honra do orgulhoso murchar. Quem diria um rei que conquistou grandes coisas, grandes avanços na construção, grandes avanços na agricultura, um homem que teve grandes exércitos, foi poderoso, um lepra na testa, isolado de tudo e de todos, sem poder entrar no templo, nem governar ele podia mais.
é a desonra do orgulho, a vergonha. O orgulho atrai humilhação e vergonha. O orgulhoso constrói a própria honra, mas essa construção é frágil e murcha num tempo ou outro e transforma toda essa honra em vergonha e humilhação. Teve um jogador de futebol francês que disse, antes da Copa do Mundo de 2022, que nenhuma seleção sul-americana seria capaz de vencer uma seleção europeia. A seleção dele, a seleção francesa, entre outras. E nós sabemos que a nossa gloriosa seleção sul-americana da Argentina foi campeã na Copa do Mundo de 2022, ganhando na final da dita França do Mbappé. E de lá para cá parece que esse rapaz só decaiu, né? Porque o fruto do orgulho é que ele murcha a honra do orgulhoso, porque essa honra é falsa, é artificial. Não, nenhuma seleção, Brasil, Argentina, nenhuma delas pode ganhar de uma seleção europeia. Provérbios 13:18 diz assim, ó: quem é prudente age com conhecimento. Provérbios 13:18: pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução. Essa é a honra que murcha, é pobreza que vem, é vergonha que vem. Por quê? Porque eu rejeito a instrução. É irônico, porque aquilo que o orgulho mais teme e mais odeia, que é a correção, e o que ele mais ama é a valorização, o que ele mais busca, ele encontra o contrário, ele encontra o fracasso público, a afronta, a arrogância humana. Vamos dizer assim, ó, o orgulho humano provoca o seu maior pesadelo. Uzias novamente. O que ele buscava era a posição gloriosa de realizar um ato ali com um incensário. Isso se tornou o seu maior pesadelo. Ele não somente foi impedido de fazer aquele gesto de culto a Deus, como nunca mais entrou na casa de Deus. Por quê? Porque o orgulho provoca o seu maior pesadelo. Acho que o Mbappé tem pesadelos até hoje na final da Copa do Mundo de 2022. E olha que correu naquela final, viu? Mas não conseguiu. O maior pesadelo é a honra que se murcha. Porque explode algo que é inflado artificialmente, a busca por autopromoção, a minha opinião, a minha capacidade, eu sou melhor, eu interrompo os outros, eu sempre falo do que eu sou bom, eu conto vantagem, eu escondo meus erros e fraquezas, eu faço propaganda de mim mesmo nas redes sociais. Uma hora ou outra eu serei descoberto. E olha, se tem uma coisa que a história repete, é grandes líderes projetados, inflados, grandes líderes seguidos, enaltecidos, colocados no altar. Você já viu esse filme? De repente aparece alguma coisa que acaba com a moral dele, eles vão lá para baixo. O orgulho faz isso. O orgulho faz a planta da honra murchar. Essa semente amarga apodrece por dentro, traz espinho nos relacionamentos, faz com que a honra murche, e o quarto e último fruto do orgulho é o fogo da fúria divina. Não teria como ser diferente. Uma queimada da justiça de Deus acontece. Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Não tem conversa. Deus é um Deus justo. Deus faz valer a sua palavra. A palavra de Deus está aqui escrita. Ele não vai voltar atrás, Ele não vai anular. Você não pode brincar com isso. Você precisa
melhor coisa, a única coisa boa que você tem a fazer com a palavra de Deus é ler, conhecer e se submeter a ela, porque caso contrário, Deus não vai fazer de conta que não viu. Tudo isso que a gente viu sobre o orgulhoso, desprezar pai e mãe, ser impenitente, se achar sempre correto, superioridade, menosprezar os outros, ser cruel, tudo isso desperta a indignação santa de Deus, são uma afronta a Deus. Você imagine, o que Deus pensa de uma pessoa que só sabe contar vantagem de si mesmo, que sempre olha a esposa como a defeituosa, a errada, que sempre vê o pai como o errado, o fracassado, que sempre vê a igreja como errada, que sempre se acha correto. O que Deus vai fazer com uma pessoa assim? Juízo inescapável. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso e não ficará impune. O fogo da ira de Deus vai consumir o orgulhoso e tudo que o orgulho produziu. E tudo que o orgulho se compara a uma palha que vai pegar fogo assim, deixar de existir. Só sobram cinzas, as consequências da insubmissão. É o fim trágico para uma planta que não dá bons frutos. Eu quero finalizar esse tempo na palavra de Deus, neste culto, essa noite. Quanto de Uzias existe em você, em mim? Pare e pense. Autonomia, autopromoção, impenitência, relutância. Essas faces do orgulho, alguma delas é a sua face, desprezar uma autoridade, não querer enxergar, lidar com as próprias falhas, ser superior, melhor e menosprezar os outros, ser cruel com as pessoas. De alguma forma, a semente do orgulho está brotando na sua vida, produzindo outros pecados? Quais? O orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. Talvez seus relacionamentos estão espinhosos. Quais problemas de relacionamento você tem tido? Aonde? No seu lar, empresa, família, vizinhança? Talvez não seja o outro, talvez não seja o erro que cometeram, talvez não seja nenhuma coisa fora de você, talvez seja o seu orgulho que está gerando esses espinhos e esses atritos. Cuidado com o fogo da fúria divina. Não há forma melhor para terminarmos essa reflexão, nos lembrando que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do seu orgulho, da sua soberba. E Jesus morreu na cruz como remissão, pagamento de um preço, preço do pecado. Todo pecado tem um preço, o orgulho tem um preço, não é de graça. Ser salvo do orgulho não é algo que acontece gratuitamente, não é algo que você paga se tornando humilde, não é algo que você consegue pagar. Jesus pagou esse preço. A morte de Jesus também é uma substituição, e é um castigo que ele toma em nosso lugar, um castigo merecido. A única saída é Jesus. A única maneira de começar a enfrentar e vencer e superar o orgulho é a fé em Jesus Cristo. Primeiro, olhando para Ele como réu substituto, aquele que tomou o seu lugar. Olhando para Ele dessa forma, crendo nele, abraçando-o dessa forma. Isso é graça, favor imerecido. E a segunda maneira pela qual Jesus é a solução para o orgulho é porque Ele é o modelo de humildade. Você olha para Jesus, você vê o Deus que não fez questão de cultivar, desfrutar, não fez questão de curtir a própria glória divina. Antes ele abriu mão da sua posição celestial inatingível, até inimaginável para nós. Ele abre mão e desce para esse mundo
O cálice, o pão que compartilhamos nessa noite, representa isso. Um Deus que se fez carne, isso é humildade, isso não é orgulho, isso é humildade. Um Deus que se fez carne pobre, não uma carne, não um humano rico num palácio, mas alguém que nasceu numa estrebaria, um lugar fedido, um lugar para animal, um lugar com fezes, um lugar com sujeira. Foi ali que Jesus nasceu. Isso é orgulho? Não, isso é humildade. E ele viveu em humildade toda a sua vida. Não ostentou, não brigou, não exigiu, não reclamou. Apenas fez a vontade do Pai. E a maior demonstração dessa humildade veio quando ele foi morto no seu e no meu lugar. Esse é o seu Deus. Não se esqueça disso, cristão. Este é o seu Deus. O Deus humilde. Torne-se como Ele. Anule-se. Esqueça de si. Você não precisa se preocupar se é pior do que os outros, nem se preocupar em ser melhor. Simplesmente não se preocupe. Se concentre em fazer a vontade do Pai. Isso é humildade. Olhe para Cristo. Ele é a solução. E ao crer em Cristo, você recebe o poder do Espírito. A presença sobrenatural do Deus Espírito em você. A atuação sobrenatural do Espírito Santo em você, capacitando você a desenvolver a humildade que suplanta o orgulho. Eu acredito que a gente pode fazer nesse momento um momento de entrega, um momento de você dar o seu coração ao Senhor. Há uma canção que diz: o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu acho que é isso que a gente tem que decidir hoje. Pelo que eu troco o meu orgulho? Este que é a galinha que choca todos os outros pecados. Este que me faz querer ser superior aos outros. Este que me faz ser espinhoso. Esse que murcha minha honra e desperta a fúria divina. Pelo que eu troco o orgulho? Pela vida do Senhor. Uma vida com o Senhor. É preciso uma entrega pessoal da sua parte ao Senhor hoje para golpear esse orgulho. Eu queria que você se colocasse de pé para orar e para cantar esta canção em resposta, em um posicionamento a esse primeiro pecado capital que nós observamos hoje no livro de Provérbios e na vida de Uzias. O orgulho de Uzias se vê quando ele fica vaidoso com as suas conquistas, se torna alguém que é dono do próprio nariz e quer fazer as coisas do próprio jeito e recusa a repreensão e a correção. Essas três coisas. Ele fica envaidecido de si mesmo, ele decide fazer as coisas do jeito dele e ele recusa ser confrontado, exortado. O que fazer com isso? Chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero trocar isso pela vida do Senhor, eu me entrego ao Senhor, golpeie o meu orgulho, reduza o meu orgulho, derrube-o no chão, me torne humilde como teu Filho Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, aqui estamos reunidos como igreja, como teu povo, em torno da tua palavra, em torno da nossa fé em comum, o pão e o cálice, na comunhão, na adoração, na oração. Esse povo que se reúne aqui hoje, recebe a tua palavra mais uma vez, palavra de instrução e direção, quebrantamento, restauração. Restaura nosso coração orgulhoso, ó Deus. Possamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo as manifestações do orgulho, os perigos do orgulho, mas a solução para o orgulho, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Oramos em nome dele, o nosso Salvador. Amém.